Bom dia, né? Meu nome é Alessandra, sou R2, né? Falar sobre as desordens inflamatórias das artrites inflamatórias, né? As artrites inflamatórias são um grupo diversificado de doenças, em sua maior parte sistêmicas, que tem um aspecto importante em comum. O vamos inflamatório, né? Que é o conteúdo inflamatório, que é a principal causa que causa erosão da cartilagem articular do osso, certo? Aqui um esquemazinho, né, mostrando que a primeira coisa que a gente vê é a redução do espaço articular, certo? Quando a gente vê uma redução do espaço articular, é importante diferenciar se vai ser uma artrite degenerativa ou inflamatória, né? E diferencia principalmente pela presença de erosão, né? Também se é simétrica ou não simétrica e pelo edema de partes móveis também. A degenerativa já foi falada, hoje vai ser a inflamatória, né? A artrite inflamatória, se tiver uma articulação envolvida, a primeira hipótese é pensar em infecção. Se tiver mais de uma articulação envolvida, a gente pensa em artrite reumatoide ou espondiloartrite soronegativas, que é quando um fator reumatóide negativo. E também para diferenciar a distribuição, se é proximal ou se é distal, e se tem proliferação ou não óssea. Então, vamos começar o primeiro caso. Só vocês estão passando, foi. Que a gente vê uma radiografia de artrite, a gente consegue ver as interfalangianas, proximal e distal, e também nas metacarpofalangianas, uma redução do espaço fiscal. Espaço articular. Espaço articular. A gente consegue algumas áreas de erosão. O cisto aqui na querida articulação, no espaço da metacarpal. Nessa terceira também. Também acho que é edema de partes móveis. Considerado. Então, pela clínica também, né, a gente pode pensar na artrite reumatoide. Como dos dedos, Mário. O que mais? Fora os dedos. Muito, né? A gente vê também redução do espaço, articulações do carro. Também, né, rádio carpal. Só no espaço. Cistinhos. Também a gente pode pensar em sinais de osteoporose, se uma rarefação óssea. Acho que tem um pouco, mas não predominante não. Uma coisa em relação a esse capo, assim, que te chama a atenção. O que você descreveu realmente tem uma redução do espaço, tem uma esclerose, tem alguma coisa a mais que diferencia isso em relação a essa descrição que você fez de outros pontos. É uma palavra bem importante que você está falando. O espaço articular está tão reduzido, os ossos estão com morfologia normal, anquilosa.
Então, nos dois pontos, a gente tem uma redefinição das fileiras, né? Parece que, inclusive, virou como se fosse uma sobretudo de à direita, uma massa óssea só. Você não tem definição de fileira proximal e fileira distal. E anquilosou quase que tudo. Os ossos a gente só consegue definir quase que o capital. Principalmente aqui, né? Isso, principalmente à direita. Né? Então, por exemplo, escafoide, semilunar e trapezoide, você não consegue definir bem nenhum outro. Né? Então, anquilose. Então, essa é uma artropatia predominantemente proximal, com erosões e que cursa com anquilose. E ela faz tudo isso sem muitos osteócitos. Guarda isso para a tua descrição, para você poder entrar no diagnóstico diferencial. Beleza. Quando a gente olha para aquela articulação entre o trapézio e o metacarpo, né? E nos pacientes de artrose, essa é uma das primeiras articulações que tem artrose. E essa articulação está normal, bilateral. Então, tem uma artropatia lascada nos punhos sem risartrose, né? Então, você não vai pensar que é osteoartrite, né? Tá certo, é uma artrite reumatoide. Esse caso é um caso já mais avançado da artrite reumatoide, né? Primeiramente, ele cursa com osteopenia justa articular, né? Principalmente nas metacarpalangiomas proximais. Como disse, sempre com erosão óssea, bastante erosão, né? Pode chegar em anquilose nas fases mais avançadas. E também tem um pouquinho de desvio ulnar mais aqui, com os últimos achados. Sinais. Que a gente vê os sinais típicos, né, da artrose. Aí eu tenho colocando também odoeira, que é a flexão, né, da falange do proximal. É a flexão da interfalangiana proximal e uma extensão da interfalangiana distal. E aqui é o pescoço de cisne. A gente vê uma hiperextensão da interfalangiana proximal e flexão da interfalangiana distal. É uma flexão, extensão. Você não olha É o mesmo, né? O amarelo é o mesmo. É porque não está mais acertado. O branco é que é diferente. O amarelo é que é o cotoeiro, né? O branco é o pescoço cinza. É o Uma vermelho. extensão. Isso. Não, peraí. Flexão da interfalangiana proximal e extensão da distal. Consegue entender? Isso. É, nas certas amarelas, elas estão estendidas. Né? É a branca ao contrário, né? Isso. Isso. E a vermelha, ó. Pegar Carol aí, Todo mochileiro, que é a flexão da metacarpalangiosa com uma hiperextensão da falangiana. Isso. Certo. E tem a imagenzinha mostrando flexão, extensão. Aí, fala um pouquinho da artrite reumatoide, né? Uma doença inflamatória multissistêmica, autoimune, ataca predominante tecidos sinoviais e articulações. É mais prevalente nas mulheres, entre a quarta e a quinta década. Né? A distribuição é importante a gente saber que ela é bilateral, simétrica, performante, para fases mais avançadas, e afeta principalmente mão, pé, punho e pronto, né? Mão, pé, punho e pronto, né? Agora sim.
Mas também pode pegar outras articulações, só que não é tão prevalente, não é tão típico, né? Os fatores de risco, né? Tabagismo, obesidade, as características radiográficas, como a esponjometria periarticular, a principal, né? As erosões marginais, vou falar mais um pouquinho das áreas mudas, e mais para frente tem luxação, subluxações, dentro da escola de cílio, abotoadura e subluxação atoraxial, pode ter, dependendo, pela inflamação, vai ter um afrouxamento de todos os ligamentos afetados, né? Alguém sabe? Aqui é da artrite reumatoide, né? Um mecanismo fisiopatológico. As alterações de articulação a gente vê Essa articulação desse tamanho é bem menor a articulação. a articulação interfalante. A gente acredita que seja essa nossa patologia. Uhum. E a gente vê redução do espaço articular. Isso é importante, não é? Olha, o que é que está mostrando a seta? São erosões. Você não vê osteóclito, não vê redução do espaço, importante, mas já vê erosões. A gente vai pensar em algo inflamatório ou algo degenerativo? Inflamatório. E aí esses dois desenhos estão mostrando o que é essa inflamação, né? O que é cada foto dessa. Articulação normal, mostrando cartilagem, aqui, o articular e a progressão, a inflamação e o articular de se fosse maior, estava na cartilagem. E esse material vermelho aí, que é o quê? É o quê? Pereira de quê? Pós do além, né? Panos. É de panos. O que é o panos? Que material é esse? Histologicamente. Gestão S, né? De vez de P. Mas, Não, pera. Líquido sinovial é o F. É o F. A gente está falando da sinove em si. A sinove prolifera, né? E essa proliferação sinovial é o que vai dar as erosões. Nesses pontos aí, que é onde são os pontos de inserção da cápsula. Inicialmente, né? Depois vai progredir. Todo processo inflamatório, gráfico inflamatório, ele causa erosões, né? Aí por isso que as erosões são marginais, porque é algo acinovite, né? Você tem que lembrar que toda a borda da articulação, a margem, ela é coberta por tecido sinovial. Que a artrite reumatoide faz exatamente é proliferar esse tecido sinovial. É como se fosse a gênese da inflamação. E aí essa grande proliferação forma esse tecido que na artrite reumatoide é chamado de pus. Quer dizer, nada mais é que a sinove. Especial inflamado. e aí a imagem mostra o processo inflamatório também periarticular, né? Você vê o aumento de flaximose, né? Adjacente com a inflamação também. E está mostrando as trás das áreas nuas, que é a terceira que estava discutindo. Então, esse slide é para mostrar por que o processo inflamatório ele vai para as áreas nuas. Então, além do processo sinovial ele acontecer dentro da articulação, ele acontece sobretudo nessas áreas que são desprotegidas pela cartilagem. Por isso você tem esse acometimento das áreas periféricas das articulações, por
porque a sinova ela também está lá, como mostra na primeira demonstração. E depois é que ela começa a progredir para dentro da articulação. Ela prioriza essas tais das áreas nuvas, as áreas desprotegidas, que são bem articuladas. Exatamente isso. As setas estão mostrando as áreas juntas. E começa primeiro, né? Ali a sinóvia, o líquido sinovial, o fluxo sinovial e começa na inflamação das áreas juntas. Outro casinho, mulher 35 anos com dor e limitação no movimento das mãos. Vai, Samara. A gente vê aí, né? A grafia da o que a gente observa, parece de algumas áreas de erosão, principalmente aqui na interfalangiana distal. Não tem acometimento proximal de cara. Bota o zoom aí, olha. Mas não parece entender acometimento bem simétrico mesmo. Não, acho que tem, né? Porque isso aí. Faltava, né? Vai ter. Palhaçada. Ótimo. Realmente é assim. Falando que a gente está teve redução de taxa articular. Os outros não têm esse acometimento. Como é o padrão da erosão? Eu acho que tem osteófito. É só erosão e redução de espaço. Vocês têm osteófito. Acho que a esquerda está mais exuberante, né? A esquerda. E o padrão da erosão? Isso aí é o padrão da erosão. É o mesmo da artrite reumatoide. É periarticular. Essa já é dentro da articulação, né? Como se fosse lá onde está a cartilagem, não é na área do dor, né? Exatamente. Isso não é uma erosão marginal, isso é uma erosão intraarticular. Aí ela começa a mudar a morfologia da articulação. Então você vê uma reação osteopertrófica, naquelas que são mais acentuadas, você tem redução do espaço articular. Tem um pouco de esclerose marmélida, esclerose marcada, não tem muito cisto. Então ela é uma arte, é como se ela tivesse muito componente de erosão para pouco dos outros componentes que são vistos as outras atropatias que acometem as interfalangianas distais. Ela é jovem, né? Um perfil também diferente do caso passado. Sim. É distribuição mais Sim. apesar de ser simétrico, está lá também com uma relatório, mas a distribuição mais periférica está também. A gente vai distribuição mais outros tipos, como a psoriática, por exemplo, que seria mais as questões. Psoriase. Sim, mas eu acho que não é a psoriase, não. Acho que é a psoriase. Tem outra que também tem distribuição periférica. Mas é mais pela morfologia da erosão que a gente pensaria. Por isso que a gente está perguntando tanto as pessoas de erosão. Mostra um punho. Pronto. A psoriase, ela gosta muito do intervalo 1 carpal. Né? Veja que esse intervalo 1 carpal está preservado. Você se pode dar uma também. Ele dá logo uma erosão, né? Logo uma erosão. Vai dar pra... E aí? Vocês aqui? Na caivota, nas asas, aí volta bem aí. Faltou só um marco, assim, para. Inclusive, tem pelo menos 2 gaivotas aí. Certo. Mas é isso aí. Eu vi.
Esclerosível, eu tirei daquele outro. Da psoriásica. Aquele é um caso de matriz erosiva, né? Aquele caso, inclusive, ele é. A gente já discutiu meu, na aula, inclusive, né? na aula passada. É o mesmo slide da aula passada, que acomete mais a junção negativos. Também estava no caso da Carol, no caso discutido por aí, inclusive, na aula passada. É porque provavelmente está no Radiopig, ele tem aquelas imagens que são das várias antiplações, né? Aí deve ter pego bastante que era psoriásica. Mas é o xadrez erosivo. Inclusive, a slide estava no Carol, na aula passada. Embora não tá tão boa, não, mas razoavelmente boa ainda. Aí são duas mulheres, né, diferentes para um pouquinho mais chance. A descrição óssea da indicador de ânimo hospital. Esse padrão diferente da noite. Bastante deformidade na base óssea. E os cunhos preservados. Preservado, sem outra cometimento para a parede. Então, só esse obstrução. Sim. Parece um inchaço, né? Esclerose, óssea, aqui, leve. Acho que a gente dando um zoom vai ajudar. Esse dedo, né? Ai, meu Deus do céu. Peraí, aqui, né? E do lado. As bolinhas ali. Não, é no dia do lado. Onde tem 3 bolinhas. Pulou um, né? Tô perdendo aí. Aí, usa a lupa. Isso aqui. E a reação periosteal. Boa, isso. Todo lugar também tem essa reação periosteal, né? Certo. Tem mais coisa ainda nessa articulação, nesse dedo, né? Nesse dedo. Compara. Compara com o lado. Compara com o lado. A reação periosteal, parece que tem Não é o estral. É o contrário. Não. Não é erosão. Olha como é que é o texto distal dessa falange proximal e compara com a do lado. Terceiro. Terceiro. Diferente, tá faltando um pedaço. Você vê que é meio que faltou a cortical ali, principalmente nesse lado radial, né? Tá faltando cortical. Então, já tinha sido mostrado, né? Mas deve chauchiche. Beneficiação é edema de parcimônio, né? Aqui, e essa outra vai mostrar lápis no copo ou lápis na xícara, que é a erosão com proliferação óssea da fração mais distal. Tem o quarto dedo da esquerda, também está um pouco aumentado, né? Tá demasiado, né? Aí sim, está bem tipo de psoriásica, né? Você vê que o padrão de erosão é diferente, né? Aí que é a artrite psoriásica, que é também uma artrite inflamatória associada à psoríase, né? Geralmente é negativa por fator inflamatório, por isso é classificado como espondiloartrite soro-negativa. Afeta, no geral, 0,5% da população, mas até 25% dos pacientes com psoríase. Né? Não tem predileção por gênero. Está associado à obesidade, tabagismo, hipertensão, diabetes, hiperlipidemia. No raio-x, as setas estão mostrando, né? Erosão óssea marginal, com proliferação óssea irregular mais distal. E ali na fotinha, esse padrão mais distal, né?
e pega na a articulação. Aí da placa final, da minha tela. Tem muita coisa, cara. Cara, você tem muita coisa, sabe? Tá. A gente observa que a interfalangiana de cima para ponta da extremidade para Estava aproximado. isso. As interfalangianas distais e proximais, ela tem uma redução, não tem uma redução, uma anquilose, certo? Uma anquilose óssea, porque eu não vejo mais espaço articular entre elas. E aí a gente tem essas deformidades, esses desvios articulares. Na metacarpolangiana, a gente, além da anquilose aqui dos segundo, terceiro e quarto dedo, a gente vê uma esclerose óssea. E o do primeiro dedo, a gente vê uma luxação, né? Uma luxação anterior. Radial. Radial Outra de outro. do primeiro dedo. E o Articulação. Tipo a articulação. metacarpo. Certo. E a gente observa também a anquilose metacarpal, radiocarpal e monocarpal, né? A gente não consegue diferenciar aqui o espaço articular entre elas. Aqui também a gente tem a mesma coisa, a interfalangiana distal e proximal à anquilose. Aqui tem a anquilose também da metacarpo-falangiana, como a esclerose aqui dos segundo e terceiro dedo. Aqui a gente observa uma luxação metacarpo-falangiana. Tem todas as deformidades, o desalinhamento ósseo aqui, né? Com os desvios radiais dos dedos. E aqui também a gente vê uma anquilose carpo metacarpal, né? E aí, dentro do contexto da aula, é aquela artrite mutilante, né? É isso mesmo. Porque a artrite mutilante, né, é a fase bastante avançada da artrite psoriásica. A gente também tem o vidro de ópera, o telescopagem aí, né? Que ele vai afinando e quando puxa, né, totalmente. Que é caos. Continua sendo. Pode botar as mãos, por favor. Tá. Não sei mexer aqui, pelo menos não foi. Não. Tem aqui duas radiografias, uma radiografia, né, dos pés em AP. E o que a gente consegue observar aqui são, deixa atenção, antes de falar dos dois, deixa atenção para as densificações, como fossem densificações globulares, adjacentes, as articulações falangianas, principalmente adjacentes do primeiro raio dos dois lados, né?
E a gente vê também erosões pré-articulares, as erosões envolvidas de placa, né, as mesmas articulações. Elas têm, a gente vê mais um caráter mais destrutivo do que necessariamente redução da distensão articular, esteróides, enfim. Então, aqui a gente já pensa em artrite dolorosa, né? Vai ter ido, primeiro raio a gente fala da podagra, né? Não sei se tem, mas assim, a gente vê uma artrite dolorosa. E aí, a imagem da ressonância, sorte axial, sempre pode Não, mas não é assim mesmo. É axial. Corte axial e ter, a gente vê essa massa, ela tem um site mediário, né? E ela permeia a articulação que acaba você vendo uma relação com as erosões ósseas, né? E é justamente o doutor, certo? A deposição dos e aqui também. Isso. E é isso. Realmente aguda, né? Artropatia com cristais causadas pela deposição de cristais de urato monossódico dentro e ao redor das articulações. Ocorre principalmente em pessoas acima de 40 anos, predileção masculina, 20 para 1. E é mais pronunciado em jovens. À medida que vai envelhecendo, fica igual, homens e mulheres. O principal fator de risco é a hiperuricemia, calcifica na presença de doença renal. A distribuição é poliarticular simétrica, pegando a primeira articulação, metatarso falangiana é a mais comum, chamada podagra, mão e pé são mais comuns. E é característica do raio-x, lesões ósseas líticas pectorais, acentuada edema de partes moles, devido ao tofo gotoso, margens escleróticas, preservação do espaço articular, até as fases mais avançadas. Não clica não, o Alessandro, só mexe né, no mouse. Isso aí, tu clica lá na bola nas bolinhas lá. Aí. Tá bom? Ok. Temos a demografia nas mãos, e me chama mais a atenção já de cara, aparentemente, né? A região carpal, a direita, né? Esclerose, a redução dos espaços intercarpais, e a gente consegue escrever, né? O espaço preservado, a densidade que é normal. Eu acho que a densidade periarticular está bem reduzida, tanto no carpo como nas metacarpalogianas. Chama a atenção, né? Estou vendo, pelo menos, nas falanges, né, questão de erosão e osteólogo, a redução do espaço, e o nada que você quer certa erosão. Talvez deva aumentar mais aqui, ó, Alessandra. Clicando mais aqui, que eu acho que precisa mesmo. Aqui? É. A janela. Pelo menos aqui no segundo e terceiro, né? Em partes novas. Sim. A tecnologia no próximo. O que mais? A redução do espaço. Com certeza.
Assim, não é nesse mas a redução. Mostra até 11 anos a menina. Segundo, a gente vê o espectro da erosão, né? Marginal ali do segundo. Ele está olhando para o não. Ele está mais estreito. É o estreito. Aqui, ó. Não. Isso aí é a placa de crescimento. Isso é morfologia solar, não sei. Não parece muito diferente com a ponta lateral, apesar de também estar acometida, né? A gente perde um pouquinho de parâmetro para comparar, né? Aí tem um desvio no lado e do leito, tá? Isso. Boa. Desvio nada. Já tá A ativação vai estar falando de não. Show. Aí tem uma redução de espaço em outras metacarpalantianas, né? Segundo. Tem também. Aí no campo já falou, né? Até um tá bem mais avançado que o outro, né? Desce mais um pouquinho só para ver se tem algum. Eu ia ver se tinha erosão do processo estiloide, né? Mas o direito não dá para ver. Do lado direito, do lado esquerdo, Isso. Tem já uma quilosa aí desse pino direito, né? Provavelmente a placa que usou, né? Isso aqui dá o quê, né? Quando a placa, né? O quilômetro, o que acontece na criança? Assim, com o crescimento, qual é a... Prejudica o crescimento. Tem o fechamento precoce, né? Das placas de crescimento, prejudicando o crescimento. Vou botar aqui o outro. Acho que agora é melhor diminuir. Isso tá bom. Com certeza. Não é? Ou é a posição? Eu não entendi, não, né? O que foi? Ah, não esqueci dessa. Sim. Isso, tem que falar, pô. Protusão, você estava lá pela lateral. Sim, aí tem essas irregularidades, parece meio que cistos, erosões, né? Perda da esfericidade, acho que bilateral, né? Com espaço preservado. Isso. Boa. Na sacrilífica a gente não vê nada, né? Mas é importante dar uma olhada na sacrilífica. Nesses casos. Tá diminuindo aqui. Esse aí, meu bem. Agora vamos falar de etiologia, né? Hipóteses. Idade, né? É J, né? Aí, Jota. Você joga bem. Tem avançado. A doença artrítica crônica mais comum da infância corresponde a um grupo diferente de subtipos. A incidência é de 13 para 100 mil por ano. Os sintomas devem começar antes dos 16 anos. As mulheres são mais afetadas que os homens, 2 para 1. É uma artrite oligoarticular ou poliarticular com duração de 6 semanas ou mais. Deve estar presente para diagnosticar. A predileção por articulações grandes. E no raio-x tem reação periosteal, anquilose articular, nas fases mais avançadas, a normalidade do crescimento. E pode ter também a sacroileite.
Acho que isso. Bom, acho que é a DPE. Aqui, você lembra? Certo, a gente observa essa relação. É articular, né? Mas não é uma articular, comentei a base do da página. O terceiro, primeiro, essa margem mais medial. E aqui no terceiro, e também o particular vai preservar na condição significativa. Mas basicamente esse é usado talvez um pouco de edição da figura rosa, mas basicamente para mais de erosão para eles, erosão, né? E aí? Junta aí com a história. Aí tem a ativa. Eu coloco ativa. A reativa. Vou ter as erosões. A antiga síndrome de Hartmann, né? Que não é mais usado. É uma artrite inflamatória estéril, né? Se segue a infecção, normalmente entérica ou urogenital, né? Antigamente conhecida como síndrome de Hartmann. Era a combinação de artrite, conjuntivite, uretrite ou cervicite, não, né? Mais comuns em homens jovens, 25 e 35 anos. E aí as características radiográficas incluem inflamação da articulação periférica, geralmente assimétrica, com predileção por articulação do membro inferior. Tipo, proliferação óssea, periostite e endesite. Soro negativo, fator reumatoide negativo. HLA-B27 está presente em até 80% dos pacientes. Vai. Garanta aí. A primeira imagem tem bastante esclerose. Esclerose é quando o osso aumenta de densidade. Eu acho que aí tem mais do que isso. Isso, mano. Valeu. Classificação dele. É a convulsão final. Isso. Isso é anterior. Mas, e lá? Olhando aqui nesse perfil, tu acha que essa classificação está onde? Classificação está aí. Estou dizendo a classificação do AP. Olhando de perfil, tu acha que está onde? Então, não é aí. É mais posterior. Aí na região dos processos espinhosos. A região dos processos aqui, quais são os ligamentos que tem aí? Nomes, né? Esse nome é Benjetec. Benjetec, esse nome. Os ligamentos têm relacionados aos processos espinhosos que já foram objeto de estudo das nossas aulas prévias. Nossa, ele na aula de trauma, né? O amarelo está dentro do canal, né? A gente está falando de mais posterior.
na frente, o ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior, ligamento amarelo. Tem espinhosos nos nomes. Isso. Então, essas calcificações estão nesses ligamentos, né? E na outra, Tem essa formação como se fosse um quadrado. Os corpos adenoides parecem quadrados. Uma redução. sim, Uma redução da textura. Vocês querem falar mais? O nome do sinal, né? Da primeira. Alguém sabe o nome do sinal? Qual é a doença que é a diferença? sim. E na segunda, Isso. Eita, parceiro. Então, são sinais, né, que a gente, quando vê, tem que pensar em espondilite anquilosante, certo? Sinal do punhal e a coluna de comum, como eu falei, né? O que mais alguns achados, tipo da doença? volta aí de novo, professor. Só para falar, as interapoxiais também estão alteradas, né, gente? Tem uma redução do espaço, as interapoxiais, osteoesclerose. Sim. Aí vão para os. Hã? Isso. Dois Pacientes dois diferentes. Paciente diferente. Quatro. Esses aspectos mais tanto no interior também ele tem um aumento do sinal vertebral, e aí tem aquele falando de sinal gangliar. Tem também sinal, você tem mais na porção central, nas quadras terminais da coxa. Principalmente E aí, onde tem essa alteração de sinal, né? Fica sinal, a gente tem uma sonoridade dada por redução da adaptação do sinal e da altura, né? Sim. E tem também o que mais? Normalmente, Não, mas falando de corpo vertebral. Falando de corpo vertebral. a agitação da Não. Estimol, né? Então, tudo no mesmo contexto, exatamente. Realidade da placa, né? Sai com uma mão do sinal de lá e o sinal de cá. E elas estão girando. Isso, muito bem. Também é para Rapaz, assim, eu acho que a gente está sugestionado pela aula, mas esse segundo é de Modic. Quando eu apertei o sinal, eu estava pensando em Modic. Estava apertando lesão de ano. Pois é. Senti aí. Exatamente. Porque o Anderson, até onde eu lembro, o Anderson era faz aquele processo de cite asséptica, né? É uma discite asséptica. Então Né? você vai ter um dício com hipersinal, como o cara estava falando, né? Hiperfeita, né? Perfeito, né? E aí tem a reação psicol. Para mim, é só uma coluna degenerativa. Só uma coluna degenerativa. A primeira, tem que ter cuidado também, né? Tem os Shine Collins, mas tem alteração degenerativa também, né? Ó, o L5 ali é Modic também, né? L5. Né? E outra coisa, L4 e L5 tem Shimol. Então, será que é Shine Collins mesmo? Entendeu?
Shine Corner estão mais para cima ali, né? Mais discretinhos, né? E outra coisa, você vê Shine Corner, você não pode dizer assim, é esponjite fluorescente. É uma entesopatia, vamos dizer assim, né? Pode estar associada a uma espondiloartropatia axial. Entre elas, espondilite anquilosante. A espondilite anquilosante gosta de fazer shine corners, mas não é porque tem shine corners que é espondilite anquilosante. E nem espondiloartropatia. Nem espondiloartropatia, é verdade. Ainda existe, na verdade. Só... Enfim, pode ser, mas... Né? Certo. Essa lesão de Anderson aí. A espondilite anquilosante, né, é uma espondiloartropatia soronegativa, resulta na fusão, né, anquilose da coluna vertebral das articulações sacroiliacas. O envolvimento também é observado em articulações grandes pequenas. Geralmente se manifesta em adultos jovens, são negativos, né, fábula inflamatóide, e uma porcentagem alta tem histocompatibilidade HLA-B27. É o último. Vai, você aí. Então, a gente tem aqui um corte de ressonância, fora da saco, Só sacrilégio, né? da saquilite. A gente observa na saquilite em seguida, esse marcado é bem ao sinal lá, e aí você suportar. Aí a gente observa esse edema, capítulo uma série de irregularidades, conseguir envolvendo O que mais? Tem mais coisa aí. Tem mais coisa. Falou do derrame, ok. Falou do edema, ok. Edema ósseo, né? Nossa, então você tem osteite. Regularidades odontológicas, o que mais? tem O edema, ele, inclusive, é periosteal, né? Olha o ilíaco. Pegando ali como se fosse a origem da musculatura, né? A musculatura glútea. E olha lá em cima. Eu não acho só porque ele não está no trajeto do ligamento, né? O ídolo lombar, geralmente, ele vai para o L5, né? O L5 está bem contemplado na imagem. Então, quando a gente tem falando no protocolo ASAS, para dizer que tem uma doença inflamatória atual, a gente fala de a categoria do protocolo ASAS, lá, você dizer, tem alterações que são estruturais, crônicas e alterações que são agudas. Quais são essas alterações agudas? O edema, que tem um nome que vai ser osteite, né, que é o edema ósseo. A osteite é uma das 4, beleza? E mais? a peito, esquinite, capsulite. Isso. Só um. Entesite. E entesite. Então, osteite, capsulite, sinovite e entesite, para ter uma doença aguda. Então, isso é protocolo ASAS positivo para sacroiliite. Certo? Aí, o que é que a gente tem aí na imagem? Sacroiliite aguda. Certo? Aí, daqueles 4, o que é que a gente tem? A gente tem osteite, que você já falou. A gente provavelmente tem sinovite. Provavelmente tem sinovite, porque tem um edema. Aí, tem entesite, tem capsulite? Essa é a pergunta. Sim ou não? E se sim, aonde? É o contrário. Né?
ele sinal em cima que isso provavelmente é uma capsulite lá em cima, e a entesite é a inserção inferior, né, da musculatura. Então, provavelmente tem uma entesite. Então, essa provavelmente é uma sacrilite com todos os componentes protocolares da área possível. Provavelmente, porque a gente não tem negócio contra a cabeça tem sido vítima. Só que com um detalhe, né? Ela é unilateral. Ela é unilateral. E essa sacrilite não é exuberante, unilateral, aí a espondilite anquilosante acaba não sendo a principal hipótese, né? Ah, mas todas são foram negativas, né? Aí a gente tem que, beleza, já vimos que a sacrilite aguda, ela tem protocolo positivo, mas que ela é unilateral, como a Tessa falou, não tem nada do outro lado, só tem de um lado. Então a gente muda o nosso diagnóstico. Aí, quais são essas sacrilite que tem um predomínio unilateral? Para a gente pensar nessas contrapartidas soro negativas, as duas já foram faladas. Inclusive, Reativa. O paciente tem. O paciente tem. Esqueci. Ah, tem alterações ungueais. Psoriásica. Não. Prostose é no osso. psoriásica adora fazer um sacrilite assim, bem exuberante unilateral, né? Claro que pode ser espondilite de lomos também, né? Mas assim, só o fato de ser unilateral diminui a chance, né? Fizemos aí um raciocínio diagnóstico de sacrilite. Bacana. Não sei se é psoriásico, né? Vamos verificar logo o possível aí. Provavelmente. Vai. Pode. Ah, beleza. Grupo axial, tá. Lança do conjunto clínico das populações negativas, se apresentam principalmente com dor nas costas e desdiagnosticar. Prevalente 1% da população, isso até a terceira e a quarta década, e critério classificatório UADA, né? Como o doutor Carlos já estava falando. Pacientes com dor lombar maior ou igual a 3 meses e idade início menor de 45 anos, a gente tem que ter sacroileite na imagem, mais uma ou mais características da espondiloartrite axial. Aí tem as características que são essas, né? Dor lombar inflamatória, artrite, desite, veite, artrite, psorias. E essas outras. Ou, né, HLA, D27 positivo, que é genético, mais duas características ou mais, né? Da espondiloartrite. E tem na sacra ali uma característica, né, dizendo, né, a sacroileite na imagem. Né? E aqui eu também coloquei os critérios de Nova York modificados, mostrando os graus, né, da sacroileite. Felizmente, depois da ressonância, esses critérios meio que perderam sentido, né? Porque ele não detecta o principal sinal, que é o edema ósseo. Né? É o sinal mais precoce. Né? Quando você vai tratar o critério de Nova York, a pessoa já tem uma doença estabelecida. Né? Mas realmente existe, né? É sempre uma coisa mais histórica. Né? Certo. Você não vê raio-x de sacroiliaca, ninguém pede. Só um churrasco aí, fez um passar pelas questões. Então, o CPR, né, sobre gota é correto afirmar. Caracteriza-se por deposição de pirofosfato de cálcio nas articulações. Os espaços articulares são acometidos precocemente, são comuns lesões osteolíticas em saco bocado e todos com parcimônia. A osteoporose periarticular ou tem uma distribuição periférica acometendo principalmente o primeiro grau da Também paciência, eles não sabem. Certo. Seguir voltar para o Mas não ficou, né? Ficou. Tchau. Quem viu, viu. conseguiu uma piscada. Aí, sobre as artropatias inflamatórias, podemos afirmar que a artrite psoriásica se caracteriza principalmente por erosões vaginais e raramente existe proliferação óssea. Bem,
Na gota, devemos destacar a entesite como principal mecanismo antiopatogênico. Sim. A artrite reumatoide na mão acomete principalmente a articulação metacarfalangiana dos proximais. E a D, a osteoartrite se destaca das demais. A artropatia, ela é evidente a arefação ossifera articular. E é espondilite anquilosante está frequentemente associada com a absorção das falanges. Sei, vai piscar tudo. E é isso.